Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amados do Senhor, escolhidos do Senhor. Eu quero contar um pouco do meu testemunho aqui para glorificar o nome santo do Senhor, né? Contar o que Deus tem feito na minha vida, agradecer a Deus por estar aqui falando da palavra, meditando na lei dele, no livro dele de noite. Aqui quem vos fala é a missionária Tatiana, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Quero dar uma palavra para o teu coração, mas antes disso eu quero contar o que Deus já realizou na minha vida, né? As obras que Ele tem feito, assim como Ele chamou Abraão, Isaac, Jacó, assim como Ele teve mulheres de Deus na Bíblia que foram usadas, inspiradas pelo Espírito Santo, Débora, que foi mãe, foi juíza, julgava as causas daquele povo naquela época. Ela era mãe, ela era juíza, ela era mulher de Deus, mulher de oração. Assim como você que está me ouvindo, que vai chegar esse vídeo, que vai ouvir da parte do Senhor. Assim como o Senhor levantou Esther, que era muito pequena, o nome de Esther até foi mudado de Radasha, coisa pequena, agradável, para Esther, estrela. Aleluia. O Senhor muda os nossos nomes, o Senhor muda a nossa vida, a nossa trajetória, quando nós começamos a ter uma vida com Ele. Até mesmo você, a mim, muito tempo que vivia assim, que achava que cria em Deus, que era o suficiente. Eu acreditava em Deus, eu cria em Deus, mas eu não tinha uma vida de comunhão, de adoração com Ele. Aos poucos eu tenho aprendido a cada dia. Então eu era católica, mas não praticante. Eu ia na igreja de vez em quando, batismos, comemorações religiosas. Fui criada na igreja, minha mãe ensinava a gente ir para a igreja, mas não tinha aquela vontade, aquele desejo de adorar, de servir a Deus, não conhecia direito da palavra do Senhor. Então, quando eu me lembro muito bem que minhas tias me falavam, contava do meu nascimento, contava da minha vida, e que eu nasci de 7 meses, que eu nasci prematura, que não tinha, naquela época não tinha incubadora, não tinha a tecnologia que tem hoje no Brasil, fora do mundo, fora do país, no mundo, né? E que a minha mãe sempre ficava doente depois das gravidez dela. Eu tenho mais 2 irmãs. E que eu dei muito trabalho, que o médico, eu cabia na palma da mão do médico, o médico falava que eu não ia sobreviver, que era para minha mãe dar eu para ele, talvez ele pudesse me salvar, né? E com tudo isso que nós passamos, eu sei que eu dei muito trabalho para meus tios, para minhas tias, que tiveram que revezar noite e dia, dando gotinha de água, gotinha de leite. Elas contam isso. Elas me falam que eu dei muito trabalho. E minha mãe ficou muito doente depois do meu nascimento. E foi muita luta. Mas a Bíblia fala que ainda no ventre da nossa mãe, Deus já nos escolheu, Deus já nos separou. Assim como tem sido na tua vida, na minha vida, eu tenho certeza que Deus tem algum propósito com você, comigo, porque passar o que nós passamos, o testemunho, nós somos testemunhas vivas daquilo que o Senhor fez na nossa vida. E eu estou aqui para contar e glorificar o nome dEle, Ele ser honrado e glorificado. Então eu lembro que eu cresci assim, pessoas me cuidando de mim, depois a minha mãe foi melhorando. Só que uma família idólatra, uma família religiosa, que cria em Deus. Mas eu lembro que tinha muita discussão, muitas brigas. Meu pai bebia muito na época. E fui criada nesse meio, mas não tinha aquela comunhão com o Senhor. E eu lembro que minha mãe sempre ficava doente, ia para centro espírita. A minha mãe ia para bezedeiras. Minha avó era bezedeira dos 2 lados, do lado do meu pai, do lado da minha mãe. E sem entendimento nós trazia maldições para a nossa vida, para a nossa casa, que vivia em alvoroço, em brigas, em contendas. Mas eu creio que Deus já tinha um propósito grande nas nossas vidas. E eu lembro que eu sofri muito desde pequena, que eu tinha que ajudar a cuidar das minhas irmãs, porque minha mãe ficava sempre em depressão após parto, ficava ruim. E ela sempre levou a gente nesses lugares querendo ser curada. Então ela ia para o centro espírita, ela ia para a cartomancia, ela ia para esses lugares para ser curada. Só que, infelizmente, ela não foi curada dessa forma. E a família só
em brigas, em contendas. Meu pai bebia muito, muito trabalhador, muito honesto, mas vivia nessa vida. A família não era feliz. Eu lembro que aos 8, desde os 5 anos, eu já cuidava das minhas irmãs, eu já ajudava em casa. A minha mãe era muito nervosa, muito brava, autoritária, mas eles eram meus pais. Eu amava eles, mesmo daquela forma, naquela vida triste, angustiada que eu passava. Então eu não entendia porque parecia que tinha outras famílias tão felizes e a minha não era tão feliz. E eu lembro que aos 8, 9 anos, 10 anos, cresci nesse ritmo, frequentando esses lugares com a minha mãe para ela ser curada, mas sempre ela ficava pior. E eu me lembro que eu saí da escola umas 2 ou 3 vezes para cuidar dela. Eu me lembro que eu era muito revoltada, muito triste, e aos 15 anos eu perdi minha mãe. A minha mãe faleceu, mas antes disso, um pessoal crente, servos do Senhor, da igreja presbiteriana, eu me lembro muito a dona Áurea, a dona Terezinha, umas mulheres de Deus iam lá na minha casa evangelizar minha mãe, levavam a Bíblia. Eu tinha horror a pessoas crentes, horror a Bíblia, a palavra de Deus. Eu tinha uma raiva, um ódio muito grande que não era meu, porque eu era infeliz, eu era triste, eu era cuidado por todos, mas menos pela minha mãe. Minha mãe não podia cuidar de mim porque eu tinha que ajudar a cuidar dela. Eu era revoltada porque eu não podia brincar, não podia estudar como tantas outras crianças faziam. Se eu pusesse a cara um pouquinho para fora para brincar, minhas tias me chamavam, eu tinha que estar ali sempre lavando, cozinhando, passando, e muito revoltada. Então eu falava que Deus, eu não cria mais em Deus. Eu não cria mais na palavra do Senhor, porque como que Deus existe se eu estava passando tudo aquilo desde pequena? Como que Deus existe se eu estava sofrendo tanto? Mas Deus existia, Deus estava me guardando, Deus estava me treinando para me estar aqui contando o que Ele fez na minha vida. Deus estava me treinando para falar para você que tem jeito para você, que Deus te ama, que Deus quer te curar, que Deus quer te visitar, que você e eu passamos todas essas lutas para ver testemunhos da poderosa mão do Senhor, da existência dele sobre as nossas vidas. Com 15 anos eu perdi a minha mãe. Eu lembro que a gente foi morar com uma tia que cuidou da gente também. Minhas tias fizeram o que puderam, mas eu não era filha delas, elas não tinham que ter compromisso comigo. Meu pai era uma pessoa boa, trabalhadeira, mas era triste, infeliz, faltava algo na vida dele. E aí meu pai falou, agora eu vou viver minha vida, eu vou casar de novo, que ele era muito novo. Eu fiquei meio triste no momento. A gente morou com essa tia um tempo. E agora você vai viver a sua vida. E estava do jeito que eu queria, pro mundão. Aí eu fui pro mundão, porque eu era muito presa, fechada. Aí eu fui do jeito que o diabo queria, né? Fui pro mundão, bebia, curtia, saía. Achava muito boa aquela vida. E com 1 ano e pouco assim, nessa vida de balada, de bebida, de amigos, muitos amigos, eu engravidei. Primeira relação, primeira gravidez. E engravidei e falei com meu pai, contei a verdade, mas daí começou minhas lutas. Meu pai não respeitou, me aceitou, mas não é a mesma coisa, porque já não é mais você, mais 2 pessoas. Aí minha filha, quando nasceu, foi criada, ela chorava dia e noite. Eu fui morar com uma família espírita, que eram amigos nossos, conhecidos da minha mãe. Mas infelizmente eu caí na armadilha do inimigo, porque eu fui morar com pessoas que aparentemente me ajudou muito, mas que o inimigo armava para mim, porque ele queria que eu fosse igual a minha mãe, que eu andasse por aqueles caminhos, que eu servisse a outros deuses. E eu fiquei naquele lugar, naquela roça por 3 anos, morando ali. Minha filha foi muito bem cuidada, eu também. Eu quase morri naquele lugar depois que a minha menina nasceu. Mas depois eu virei uma empregada lá. Tanto que minha filha não me chamava mais de mãe. E nem quando os meus parentes iam lá, me chamava de escrava Isaura, porque era o que eu era. Muito velha, muito autoritária, muito triste, muito angustiada, muito sem Deus. Aí eu ia para a estrada fora falando com Deus, porque era 7 quilômetros da cidade que eu morava, uma roça.
Eu falava que Deus não existia, eu falava que Deus não aparecia na minha vida. Eu falava que eu estava vivendo uma vida de filho pródigo, porque eu saí da casa do meu pai, ainda que o meu pai tinha todas as falhas do mundo, como qualquer pai e mãe que falha, mas ele era meu pai. Aquelas pessoas me ajudaram sim, mas infelizmente não era aquilo que Deus tinha para mim. E eu morei 3 anos com eles lá, tentei sair de lá numa boa, não consegui, tentei falar. Até relacionamentos que eu tinha, eles entravam no meio. Eles não queriam que eu levasse a minha filha, porque minha filha foi criada com eles. Eles queriam que eu desenvolvesse, que eu tinha meio de idade. Mas era o Satanás armando para mim. Eu lembro que naquele lugar, um dia que eles estavam fazendo trabalhos, lá naquele lugar, caiu uma cantoneira em cima da minha filha. E foi a bola que pegou em cima da cabeça dela. Se não fosse a bola, se não fosse a mão de Deus, hoje eu sei, naquele dia eu achei que era a bola. Mas se não fosse a mão do meu Deus, os propósitos que Ele tinha para minha vida, para minha família, para os meus filhos, minha filha não estaria viva hoje. Hoje ela está viva para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu quero falar para você que Deus tem um propósito grande na tua vida. Ainda que hoje você esteja chorando, sofrendo. Eu saí de lá fugida, eu saí de lá para casar. Eu sofri muito, mas Deus me guardou. Depois de um divórcio muito triste, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer Jesus, sem conhecer as Escrituras, eu pereci por muito tempo, eu sofri para muitos lados, porque não conhecia a palavra de Deus. Assim como você, que talvez não conheça por inteiro, igual eu falava, igual o Jó falava, né? Ô Senhor, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, hoje eu te conheço face a face. Hoje eu estou conhecendo mais da palavra do Senhor e está me ajudando muito. Então, naquele momento, eu perdi muitas coisas da minha vida, eu errei muito, eu falei muito, mas eu cheguei a um ponto de perder muitas coisas para mim começar a buscar o Senhor Jesus. Foi aí que eu me falei, não, eu preciso buscar para me ensinar o caminho para os meus filhos. Eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Eu preciso parar de adorar outros deuses, a deuses estranhos. Eu preciso ser diferente. Eu preciso mudar. E aí, a ovelha negra da família, a pior, a que não tinha condições nenhuma, foi aí que caiu a semente do Senhor no meu coração, que veio da minha mãe, veio germinar. Minha mãe aceitou Jesus antes de morrer, tirou todas as imagens de escultura da casa dela, se entregou a Jesus, e essa sementinha foi germinar na minha vida, na pior, na que tinha menos condições, na que não era nada e continua não sendo nada se não for a misericórdia do Pai. Aquela que era para ser a desprezada, a ovelha negra da família, aquela que não tinha condições, é aquela que está contando que Deus é maravilhoso, que Deus faz, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus entra. Então eu te peço para você abrir o teu coração e começar a falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eis-me aqui, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu não sei, não importa a família que você nasceu, não importa de onde você é, importa que Deus tem planos de salvação para a tua vida, planos de libertação, planos de vitória, planos de se render ao Senhor, ser curado, de ser restaurada. Hoje eu declaro sobre a sua vida, o Deus que me libertou quer te libertar, quer te sarar. Então declara a cura sobre você, sobre a tua família. Em nome de Jesus, que você venha se converter, venha estar na presença do Pai, que você venha se render a Ele enquanto dá tempo, que você venha aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador, para que você venha curar, ser curada, e para que através da tua vida pessoas sejam curadas. Eu fui curada para ministrar a cura sobre você nesta tarde, nesse dia, onde chegar essa palavra, você sinta o toque do Espírito Santo, você seja renovado, curado, para a glória do Senhor Jesus. A paz do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente. Curte aí, compartilha com outras vidas, para que o nome do Senhor seja pregado, edificado em toda a terra, em todo canto, verão a glória do Senhor. A glória na minha vida, na tua, a glória que Deus te dá é a presença dEle, é a única poderosa força que nós temos hoje, a presença do Pai, por meio do seu único Filho, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente. Curte aí, em nome de Jesus, compartilha com outras vidas. Amém, amado?